nosso canal Multiversos Integrativos. Nós trabalhamos aqui a construção do saber, do caminho, da terapêutica, da vivência integrativa, da nossa inteireza integrativa no caminho do inteiro. E hoje nós vamos trabalhar a construção da nossa inteireza a respeito da nossa realidade, da nossa inteireza humana em contato com a realidade. E para isso nós vamos falar a respeito do nosso ambiente psicológico, nós vamos falar da nossa condição de estar capturando, estar processando, estar integrando os aspectos da realidade, dessa processualidade a partir do nosso movimento integrativo. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana, estou Luciana, eu sou brasileira de nascimento, estou vivendo em Portugal, mas me entendo terrena, cidadã do mundo, e estou aqui nesse caminho epistemológico e de educação que eu escolhi na minha vida, congruentes com a psicologia, com a administração, com o meu investimento como educadora e construtora do saber para profissionais da saúde, como investigadora, pesquisadora científica que transitou aí no Brasil por algumas décadas, por mais de 15 anos em Universidade Pública Federal, tanto estudando quanto atuando e trabalhando na pesquisa, na docência, na formação dos profissionais da saúde em psicologia, também quanto hoje na formação dos profissionais em psicologia integrativa, também com os trabalhos de mentoria, de coaching, com os processos integrativos vivenciais corporativos, enfim, essa sou eu, Luciana, e aqui com muita alegria vou pedindo permissão para iniciarmos a construção do nosso saber integrativo a partir dessa possibilidade da nossa inteireza, do nosso eu, estar num contexto, numa situação, num ambiente com outros elementos que não somos nós e como essa relação se dá para construir a nossa condição de capturar, de compreender tudo que não somos nós, mas se apresenta no nosso caminho de vivência e se apresenta para a nossa inteireza, que é denominado, que é conceituado de realidade. E então, esse contato com a realidade, com o outro, com tudo que não somos nós e que está fora, ele tem características bem interessantes. E essas características bem interessantes, elas são individuais, elas nos formam e elas constroem, criam, definem os aspectos daquilo com o qual nós temos contato. E essa processualidade nossa, que é construída por nós, utilizando as nossas multidimensões, nos seus multiníveis de excitabilidade, de inibição, ao longo de toda a nossa trajetória de vida, forma o nosso ambiente psicológico. Os aspectos psíquicos, psicológicos, ou que formam a psique, envolve todas aquelas outras manifestações ou aspectos, dimensões de nós mesmos que não estão relacionadas, que não constituem o nosso corpo físico, que é o nosso soma, e os seus elementos circulantes, que formam a nossa dimensão fisiológica, que é tudo aquilo que está no nosso físico e
flui e caminha e circula dentro de nós, tal qual tudo aquilo que também está na nossa dimensão do soma e que não flui num estado liquefeito, portanto não está na fisiologia, mas também flui, também manifesta, também atua numa dimensão mais rarefeita, como as dimensões dos gases, dos vapores, a dimensão que nós também tratamos quanto os campos de força, os campos magnéticos, as atuações eletromagnéticas que também se dão no nosso corpo pelas características das partes que o compõem, como os nossos elétrons, que são partículas que estão lá no nível molecular e numa atuação no nível celular, e tem características específicas. Então, à exceção do nosso corpo físico, com tudo que flui na sua fisiologia de modo liquefeito circundante, circunscrito com as nossas, com os elementos gasosos, com os elementos mais rarefeitos na forma dos gases, e de campo, de forças que agem sobre o corpo físico por conta das movimentações dos seus elementos, que constitui o corpo bioenergético. Então, tirando essa tríade de corpo físico, fisiologia e bioenergético, tudo mais que nos compõe integra a nossa dimensão psicológica, que na verdade, é um multiverso, é um conjunto de dimensões que se conectam, que se integram na sua diversidade e formam a nossa psique, formam a nossa dimensão psicológica, que tem sistemas que compõem, como também tem os sistemas que compõem o corpo físico. Lá no caso do corpo físico, o sistema circulatório, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema reprodutor, o sistema gastrointestinal, o sistema neurológico, vão lá compondo o sistema músculo articular e esquelético, então o sistema tecidual, então isso vai compondo lá o corpo físico, a fisiologia bioenergética. E lá também compondo a bioenergética, vamos lembrar dos nossos pontos, dos nossos vórtices, dos nossos pontos de troca bioenergética, que também é aí conhecidos pela divulgação oriental dos chakras, também na dimensão ocidental conhecidos como poros, enfim, com seus centros de forças, e nós temos também aqui na dimensão psicológica as multidimensões que o compõem, como a multidimensão racional, ou também chamada de intelectual, ou chamada de cognitiva, a multidimensão sensorial, das sensações que são imprimidas da nossa troca com toda a outra porção de elementos vivos que nós interagimos no ambiente, no espaço em que nós estamos em dada época. Então, a parte das sensações, toda uma parte que nós construímos, que é definitória, que criou rótulos, nomenclaturas para essas sensações, que são chamadas de emoções ou sentimentos, é uma outra dimensão do nosso aspecto psicológico. Nós temos uma outra dimensão do nosso aspecto psicológico, que é uma dimensão que vai se compor, muitas vezes ela é chamada de mente, mas ela é um conjunto complexo de dimensões psicológicas em que envolve o sistema de armazenamento de informações, que é a memória, que também é subdividida em várias gradações de armazenamentos. Nós temos também outro subsistema, que são os nossos esquemas de classificação, de associação, que podem chegar num grau de processualidade muito avançado e automático, e que aí nós temos nesses níveis dos nossos esquemas de associações, de definições, de classificações, de parâmetros de conhecimento. Nós temos aí, por exemplo, o aspecto simbólico,
o aspecto de criar sentido, significado e símbolos é uma parte dos aspectos da psicologia que envolvem a questão da mente. Temos outro que são, por exemplo, as crenças, né, que são já esquemas de associações que foram tão repetidos, tão fortalecidos com as evidências e com a utilização, que já estão ali perfeitamente associados e disponíveis. E dentro desse sistema todo de crenças, nós temos também as justas medidas, aquele regramento que diz que são balizamentos que são equinânimes entre nós e os outros e nós, que são as justas medidas, as dimensões da filosofia de vida, daquilo que nós escolhemos e nós nos posicionamos contra o caminho que nós devemos viver, num aspecto da nossa questão psicológica aqui, que é o aspecto relacional, que é o aspecto social, que está diretamente associado a uma outra dimensão da nossa psique, do nosso sistema psicológico, que é o comportamento, que é a construção dos nossos atos, das nossas ações, e o comportamento aí tem direta ligação, ele integra também os nossos movimentos a outra porção, que é a porção física, porque nós estamos falando da porção psicológica, da extrafísica, que envolve tudo isso, inclusive o comportamento. Mas o comportamento, para ser executado, vai depender de toda a complexidade de integração entre a dimensão extrafísica, também chamada de psicológico, o ambiente psicológico, também chamado de psique, com a somática, ou chamado corpo físico, com a fisiologia bioenergética que o compõe. E nós temos também, dentro dessas dimensões todas do ambiente psicológico, que eu estou descrevendo aqui, nós temos também a dimensão que é transcendental ou transpessoal a nós mesmos, que são dimensões de relações com forças, com reconhecimento de apropriações, que não têm a natureza humana como característica e não estão reduzidas a ela. Então, todos esses aspectos vão formando o nosso ambiente psicológico, ou o nosso corpo extrafísico, que está integrado ao nosso corpo físico, porque tudo está associado. Sem a nossa porção somática física, as nossas porções extrafísicas ou psicológico, nosso ambiente psicológico, não consegue exercer atuação sobre os aspectos físicos. Ele fica limitado a conexões, a relações no campo somente extrafísico. Então tudo isso, embora essa organização entre físico e extrafísico didaticamente foi estabelecida e foi proeminentemente muito divulgada com o advento de metodologias de produção do saber que ganharam muita força e muito poder a partir do século XVI, século XVII, e se distingue das outras produções de saberes e dos outros espaços humanos como os chamados de filosófico, artístico, ancestral, ou popular, ou familiar, que sempre existiram. Esse tipo de produção científica, esse tipo de produção de saber que ganhou o rótulo de científico, de ciência, também depende de todas as outras produções de saber, porque ele vem com a humanidade desde que a humanidade existe e progride, e estabelece e começa a registrar seus saberes. E assim pode ser continuado aquele nível de saber por outros grupamentos humanos em outras épocas. Então, aqui também são saberes historiográficos, ou são saberes antigos. Então, nós temos essa complexidade que ela é sempre inteira em muitos níveis. Mas falando de um sujeito, como eu, por exemplo, de uma unidade viva, humana, a minha dimensão física está completamente integrada à minha dimensão extrafísica, ou também chamado de psicológico. E a minha dimensão psicológica está inerentemente, intrinsecamente integrada com a dimensão física e forma um conjunto inteiro
que prescinde a atuação das suas multidimensões manifestas em seus multiníveis, me permitindo a inteireza uma atuação provável, uma interferência ou uma captura com na verdade é tudo integrado, são capturas com atuações, com ações no mundo, formando o nosso multiverso. É porque é múltiplo, são as nossas versos de versões de nós mesmos. Então vamos entender agora a questão da realidade que se revela para nós. Sempre houve uma discussão, desde lá da construção do saber científico, que foi balizado mais nas ciências naturais, onde estava como eleição o modelo principal do plano físico, da dimensão mais concreta que é possível segmentar para estudar, que é possível observar, com equipamentos, por exemplo, que entram dentro dessa Constituição. Esse modelo que pauta dessa questão, que valoriza e que conhece muitos aspectos físicos, ele tende, por ele ser muito bem registrado, reproduzido, e o seu conhecimento gerado, multiplicado e repassado, transmitido, ele tendeu a ser superior, a ser muito mais central, valorizado quanto saber em relação aos outros, como o saber histórico, como o saber filosófico, como o saber artístico, como o saber popular, como o saber que é transmitido no sistema de comunicação, que também faz lá parte, se divide na nossa inteireza entre as nossas multidimensões físicas e extrafísica, é um sistema de fronteira que envolve todos essa nossa inteireza, nossa complexidade. Então, essa captura de apreensão, estudo e investigação de algo concreto, físico, a partir de aparato, técnicas físicas, acabou a partir do século XVI, como eu já falei, ganhando soberania sobre as outras possibilidades. Mas, no entanto, essa soberania não permite um entendimento da complexidade, da inteireza das relações sistêmicas entre os aspectos extrafísicos, que são os aspectos abstratos, ou também chamados subjetivos, que estão classificados e colocados na nossa dimensão da subjetividade, da psique, do psicológico. E aí os contrassensos acabam acontecendo. Por quê? Na nossa inteireza, quando eu aqui estou gravando esse vídeo, estou olhando para a minha câmera, estou olhando para tudo que está à minha volta aqui nesse local que eu estou fazendo essa gravação, eu tenho uma relação inteira de integração, de ativação, de excitabilidade, também de inibição, de uma série de aspectos no meu campo físico, envolvendo o meu aparato do meu corpo físico, do meu soma, que, por exemplo, aqui ao gravar e eu olhando para o que está gravando, eu estou, por exemplo, utilizando muito aqui o meu lobo frontal do meu sistema nervoso, que está diretamente conectado aqui com órgãos do sentido, que são os meus órgãos de capturação de imagens dos meus olhos, mas também os meus ouvidos e também articulando aqui a minha boca, todo esse sistema de captura de informação da processualidade da minha face, da processualidade da minha cabeça, e esse aparato que transmite esse sinal, mas também todo o aparato interno do meu sistema que atua no plano físico, capturando as informações aqui, que são os detalhes da frequência de onda refratada dos objetos, porque os objetos que não são capazes de emitir as ondas de luz ou as ondas sonoras, eles refratam e refletem a luz e as ondas sonoras e, portanto, nós somos capazes de capturar as suas formas, as suas características, os seus detalhes, se tivermos fontes de luz emanando luz, emitindo luz, e essa luz sendo refratada e refletida por esses objetos. E assim, o nosso objeto olho,
que tem uma série de células específicas em níveis diferenciados e dispostas de modo diferenciado, capturam esses detalhes do reflexo e da refração dessa luz, desses objetos, e transmitem essas informações para o nosso sistema aqui na dimensão extrafísica, associado com a dimensão física, porque tudo isso passa pelos neurônios, que são físicos e que trabalham na sua fisiologia, na sua fluidez e na sua bioenergética, na transmissão sináptica, que são aproximações entre eles e transmitem ali através de comandos e comandos que promovem eletricidade, campo, força, as informações, mas também num sistema de armazenamento que é físico, mas também que é extrafísico, captura e associa todo um sistema de códigos, de símbolos, de sentidos, de significados, de classificação, de associação, de construção de conhecimento, de saber, de construção de crenças, e vai formulando sequências de informações aqui que vão me dando a informação interna de que eu estou gravando um vídeo, de que eu estou na minha comunicação verbal por um outro órgão aqui, pelas cordas vocais, pela língua, pela boca, criando e produzindo sons que o meu ouvido, num outro sistema também físico, está capturando esses sons, que também estão ecoando dentro de todo um sistema de troca aqui, de emissão de ondas no ambiente a qual estou, e estão reverberando nesse ambiente externo e retornando também, sendo capturado pelo meu tímpano dentro do meu ouvido e me trazendo aqui a possibilidade de eu escutar o que eu mesmo estou falando, integrado com os movimentos do meu soma de produzir essa fala, integrado ao meu sistema de gesticulação, com todo o meu conjunto articular, muscular e esquelético do meu soma, e esse conjunto integrado nas suas variações, nas suas gradações de excitabilidade, de inibição, pela dimensão física, fisiológica, bioenergética, integrada com a construção do pensamento, porque eu sei na dimensão subjetiva que eu estou produzindo um saber sobre a realidade e o ambiente psicológico, que são partes que vão sendo integradas da minha inteireza no meu estar no mundo, num lugar, num tempo. Ao tratar de todas essas crenças, de memórias, de associações que ocorrem no plano racional, intelectual, mas que também tem uma associação do meu campo da sensação, do meu campo de emoção, que são intruídas, invadem ou que são evocadas, que eu chamo para participarem da construção desse conhecimento, que eu evoco, que eu estimulo que elas surjam na minha mente. Todo esse momento complexo, integrado de mim mesma na produção desse saber agora, envolve a minha inteireza física muito bem integrada nas suas ações, a minha inteireza subjetiva, psicológica, que forma o meu ambiente psicológico, com o meu sistema de memorização, de comunicação, de sentimento, de capacidade de conectar, de associar, de racionalidade, e produzo esse ser, essa entrega minha no mundo a respeito dessa construção, e que vai trazendo para mim na captura dos estímulos o que é essa minha realidade nesse momento. A realidade da captura dos elementos que estão à minha volta, que estão dentro de mim mesmo e se apresentam, e a realidade, essa realidade que também é atravessada por todos os significados, símbolos, sentidos que anteriormente eu construí e que estão na minha memória e que me trazem respostas, efeitos, entregas, ações minhas no mundo, comportamentos que foram dentro de um sistema coletivo de trocas que foram entendidos como adequados, como bem alicerçados, que formam o meu ambiente psicológico e que me formam agora como uma humana que constrói o saber sobre a realidade, sobre o ambiente psicológico, integrados por ela mesma, fazendo com que ela seja essa pessoa nesse seu aspecto. Aqui
aqui, do jeito que está o meu cabelo, com a escolha das minhas vestes, com a escolha da minha face, do meu preparo e da minha possibilidade, que, por exemplo, no meu caso, escolhe muito originalidade, espontaneidade, simplicidade, para que está exercitando a construção desse saber por esses aspectos da entrega dos estímulos que eu faço àqueles que vão assistir esse vídeo e vão acompanhar a construção desse conhecimento, que no meu caso não prescindem muitos acessórios, muitos elementos distratores num cenário, ou com imagens flutuando, ou com cores, ou com outros adereços, outros sons, porque o objetivo é que o centro maior seja entrar no navegar, no fluir dessa processualidade de construir esse saber. Agora, se eu tiro esse personagem Luciano e coloco um outro personagem, como por exemplo um urso aqui, vamos imaginar agora que quem constrói esse saber integrativo sobre o ambiente de realidade e sobre o saber do ambiente psicológico é um urso e não mais a Luciana. Então esse urso começa assim, rau, 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 e 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 continua no seu rugido e faz um rau maior e um rau mais interno e modela os seus rugidos e vira porque uau para cá e uau para lá, porque o uau do urso não está ali centrado numa comunicação humana que, por exemplo, está voltado por uma câmera de um celular. Ele vai estar muito mais, uau, se passa aqui um insetozinho, uau, se passa ali outro insetozinho, ou utilizando a totalidade da sua inteireza, com seu peso, com a sua força, para ficar em pé, para subir e não tanto ficar sentado, porque é um ambiente psicológico e uma realidade que aquele urso captura numa frequência de onda, ele enxerga características do contraste entre a reflexão e a refração da luz sobre os objetos diferentes nos seus olhos do que os olhos humanos. Eles escutam sons numa frequência de onda audível muito diferentes e muitas vezes muito superior à que a humana escuta. Então ele vai integrar sons que eu, Luciano humano, não sou capaz de integrar, porque eu tenho uma limitação da frequência de onda auditiva que o urso, por exemplo, não tem, porque ele convive em outros ambientes que essa potência é muito mais importante. Como ele tem uma potência ótica de alcance diferente, porque ele precisa disso, ele tem um aparato físico diferente, também com mais força, com garras, com uma disposição corporal diferente, dadas as características que ele precisa vivenciar no seu lugar no mundo e as interações que ele precisa fazer. Ele tem um sistema de memória, um sistema de racional cognoscente, um sistema de valores, de crenças, de potencialidades, de possibilidades, de símbolos, de significados muito diferentes do humano, porque depende da sua história de vida e do conjunto, do coletivo que ele vive, do universo de trocas que ele estabelece na sua realidade de ambiente, na necessidade de subsistência, de procriação. É um outro aparato que captura um outro universo de realidade, embora se eu e ele estivermos no mesmo ambiente, a realidade que a mim se revela, ela é fruto do meu ambiente psicológico agindo sobre mim e modelando, definindo a captura de informações que eu faço, a processualidade que eu tenho pautado no meu histórico de vida, na minha autobiografia, no meu sistema de crenças, no meu sistema de símbolos, de classificação, na minha potência de comunicação, que integra essa captura à minha volta, conforme meu aparato físico, somático, fisiológico e bioenergético, e oferece esse resultado de realidade a partir do meu centro, de quem eu sou e do universo inteiro que eu disponho. O do urso, na mesma realidade, vai dispor, né, no mesmo ambiente, vamos dizer assim, vai construir uma realidade
conforme o seu aparato físico, conforme a disposição da sua complexidade orgânica, fisiológica, bioenergética e de toda a sua processualidade cognoscente, mnemônica, do seu sistema social, das suas crenças, dos seus símbolos, dos seus significados que foram construídos ao longo da sua história de vida, da sua autobiografia, porque tudo isso também já foi estudado e comparado e construído a partir da psicologia comparada, a psicologia animal, como um universo próprio de ser de cada espécie e das relações que ela constrói no seu ambiente de convívio e da sua capacidade cognoscente de armazenar informações e torná-las úteis. Então, a realidade, no caso, ela é a minha realidade da Luciana, produto da ação do meu ambiente psicológico sobre a minha capacidade de trocar com as características do elemento aqueles estímulos que eu capturo, que eu processo, que eu integro, que estão também balizados com a minha história de vida, com a reprodução daquilo que foi exitoso, daquilo que me permitiu manter a sobrevivência, daquilo que também reduz meu gasto energético na minha processualidade e com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero, com as emoções que ali são integradas e que eu ofereço ao mundo, aquilo compõe a minha realidade. Então a minha realidade ela é subjetiva, ela é psicológica, ela é resultante da minha inteireza que naquele dado momento age, atua, integra e faz um contato, se interorganiza e se interatua com tudo que está à sua volta. Quanto à realidade do urso também aqui, ela é subjetiva, ela é fruto da ação do seu ambiente psicológico, das suas funções extrafísicas e da sua história de vida e da regência das suas condições de manter a sua sobrevida, de desejar e da sua história de possibilidade daquilo ter sido executado de modo exitoso. Se nós confrontarmos a minha realidade psicológica de Luciana humana e a realidade psicológica do urso aqui nesse contexto, aqueles elementos que se conectam, que convergem, que integram, dizem de uma realidade comum a nós dois, mas não de uma realidade neutra e imparcial, porque aí teríamos que ter muitas possibilidades vivas de conexão, de contato, de interatuação, de captura, de processualidade na sua subjetividade para comparar essas construções, essas interpretações subjetivas da realidade e tirar os seus elementos comuns no propósito de uma realidade que fosse imparcial, que já tivesse dada no mundo e não fosse ali submetida às singularidades, às subjetividades de cada ser vivo que vivencia aí. É uma construção possível, mas é uma construção que não altera, porque a cada unidade viva vivendo no mundo vive a sua realidade subjetiva, a sua realidade psicológica, que forma o seu ambiente psicológico, esse histórico de realidades psicológicas com tudo que foi vivenciado e que sempre prova que nós somos seres inteiros. Por mais que queremos viver parcialidades, a nossa inteireza vai se fazer presente, seja no contato, na captura e na construção dos elementos e da associação desse vídeo vivo do espaço que estamos naquele tempo, do nosso espaço interno e de tudo que nós processamos para essa troca, nos auto-organizando e oferecendo, colocando para fora, quanto qualquer outro elemento vivo também nesse seu movimento singular, subjetivo, que exprime e conecta-se com a sua inteireza. E a vida é formada por estas ações nossas, das nossas inteirezas, em fluxo contínuo de troca interatuante, interorganizante e de oferta ao mundo. Então, assim fizemos a construção do nosso saber sobre realidade e ambiente psicológico, entendendo que as realidades são psicológicas, são subjetivas, são psíquicas, que são interpretações daquilo que nós contatamos, que interferem em nós e nós interferimos naquilo tudo que está à nossa volta. Nesse momento, agradeço a oportunidade da construção desse saber e convido aqueles que gostaram dessa construção que coloquem o seu like, o seu joinha, que acharem
que devam compartilhar o vídeo, que tiveram comentários, temas a sugerir, que escrevam lá no comentário do vídeo, e para aqueles que confiarem no meu trabalho e quiserem desenvolvê-lo diretamente comigo, há um e-mail na descrição do vídeo e será uma honra participar desta construção integrativa de vivências psicoterapêuticas, de mentoria, de coaching, de desenvolvimento de competências, enfim, do que quer que possa ser. Para o momento, manifesto a minha gratidão profunda.